Fala pessoal, bom dia, tudo bom? Mais um podcast aí do Gridcast, voltando novamente aí, o podcast do sonho, do trabalho e da conquista. E hoje eu tô aqui como host, né? O Eduardo me deixou e tá resolvendo os problemas aí pessoais e eu tô aqui hoje para comandar aqui o podcast. E hoje com um convidado bem especial aí, para contar uma história de 45 anos da empresa Para Todos, Marcos Pedrosa, né, Marcos? Isso, bom dia. Bom dia. A gente vai falar um pouquinho dessa história, dessa trajetória dessa grande empresa paraense, né? Um pouco de como começou, de como ele surgiu. E aí, Marcos, o que que você conta aí pra gente, da sua vida, da sua história, para todo mundo aqui do Gridcast. Bom dia. Primeiramente agradecer o convite de estar aqui compartilhando com vocês e falando um pouco dessa história, né, de uma empresa que afinal de contas ela está completando 45 anos, né, cara? quase meio século, né, vamos dizer assim. Sim, sim. E é uma empresa que tem muito a ver com até várias obras aqui no Pará, né? Tem muita influência na questão de tudo que é para todos hoje já contribui para o Estado, né? E até fora do Estado, né? Como é que começou essa empresa, né? Como é que começou a história da Para Todos? Tiago, é uma história um pouco, pelo tempo já fala, longa, né, mas inicialmente ela surgiu com uma ideia de um amigo do meu finado pai que trouxe de São Paulo alguns projetos para trabalhar com coberturas aqui na nossa região, né? Até vendo que a gente vive numa localidade de extrema necessidade, muita chuva, muito sol. Então ele trouxe a ideia e convidou meu pai, que eram amigos de infância, para iniciar esse projeto. Como eu falo, todos, quando a gente fala todos hoje, algumas pessoas ainda têm dificuldade de entender, mas todo, o que significa, o que é isso? Imagina 45 anos atrás ninguém sabia o que é. Você trabalhar com um produto, com um tipo de atividade que o próprio nome não diz muita coisa para a época, né? Uhum. Então começou por aí, começou com essa ideia que veio de fora. Esse rapaz ele trabalhava numa empresa de um nome muito forte hoje ainda no Brasil. Ele trabalhava na área comercial lá e trouxe a ideia e meu pai embarcou com ele. Compraram a ideia os dois juntos. Bacana, bacana. E quais foram os principais produtos que vocês começaram com o quê? Com todos mesmo? Foi O toldo sendo o convencional, principal aquele produto? toldo convencional, aquele toldo que hoje a gente praticamente já não faz mais. Eram toldos meio, vamos dizer assim, para hoje, meio medievais, vamos dizer assim. Aquele toldo romano, a gente vendia muito aquele toldo romano, que as pessoas gostavam muito, as casas elas tinham muito aquele perfil de casas coloniais, né? Então eram aqueles toldos arredondados. A gente mandava fabricar umas lanças de madeira para colocar na ponta deles, para simbolizar aquelas entradas de. Eu imagino, há 45 anos atrás era palacetes, né? Tinha muito ainda disso em Belém, né? Exato, exato. Aí a gente inicialmente começou dessa forma bem artesanal, entendeu? Entendi. E o que o teu pai ele se inspirou em quê, né, pra montar esse negócio? Tu não lembra na época, não? Olha, Tiago, assim, a ideia foi apresentada, né, como eu já falei ainda agora há pouco, por esse amigo, e ele viu uma oportunidade de negócio ali, porque realmente qual é a empresa, qual é a residência, qual é a atividade hoje que não precisa se abrigar tanto de chuva quanto de sol. Uhum. Então ele viu uma oportunidade boa de negócio para isso e resolveu embarcar na ideia. Mas ele tinha alguma experiência antes de mexer com isso? Nenhuma. Nenhuma, ele Ele só. tinha Aí, inicialmente uma, isso, uma, 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 uma pequena experiência na área de metalurgia, ah, né, com grade metalurgia, de isso. ferro, que ele tinha iniciado um processo com grade de ferro e aliou, já que envolve metalurgia também. E foi a empresa metalúrgica, inicialmente, ela foi tomando rumo já para a área de coberturas e toldos. Então foi um salto que ele deu assim, um tiro certo, né? Não foi um tiro. Ele já tinha, no caso, a metalurgia como Já tinha experiência, né? Não metalurgia com foi um experiência. tiro no escuro, Ele né? associou, já tinha colaboradores na área de solda, tudo, e foi
fazendo Ele, treinamento ele- ali. ele observou, no caso, a necessidade que existia, no caso, Belém, na época, né, dessa questão da chuva, do sol, empresas que não tinham, né, em Belém, nenhuma que Não, trabalhava com esse não, não, segmento, não, né? tanto que nós fomos, eu que tenho a recordação pelo tempo que eu tenho nessa praia, nós fomos os pioneiros, né, nessa região aqui. E de lá para cá, graças a Deus, a gente continua ainda tendo Uhum. um mercado ainda como liderança, entendeu? E, Marcos, tu teve algum momento mais difícil nesses 45 anos ainda para todos? Teve sim. Momentos, inclusive, que a empresa foi colocada à venda algumas vezes. Foi mesmo, cara. Foi. Meu pai, ele chegou a um extremo, porque imagina hoje a gente já tem dificuldade em qualificação de profissionais. 40 anos atrás, a dificuldade era com certeza 40 vezes maior. Com certeza. Então, ele, em alguns momentos, ele colocou mesmo a empresa literalmente à venda. Felizmente, não apareceu nenhum corajoso para comprar. E aí, ao longo dos anos, vocês conseguiram ter também momentos muito bons aí, né, de superação. Na realidade, tipo assim, a gente viveu inicialmente no negócio, depois eu me afastei, né? Eu tive uma carreira solo aí na Marinha Mercante. Foi mesmo, Eu cara. sou piloto de navio Pô, é bacana. ainda. Aí tive uma experiência muito boa lá fora, e viajei pela Petrobras há alguns anos e retornei. Quando eu retornei foi quando eu voltei a trabalhar com meu pai e percebi já que a empresa ela estava num arrasto ali, ela vinha se arrastando e eu vi a oportunidade daquele negócio de deslanchar e crescer. Foi quando a gente sugeriu assumir a empresa. Aí assumi a empresa inicialmente, depois um outro irmão meu intermediário veio, se juntou comigo. Foi quando a gente começou a realmente dizer e ver que o negócio era para andar bem mais rápido do que ela vinha O se teu arrastando. pai, ele ficou até que quantos anos aí trabalhando na empresa ainda com Eu vocês? tô, eu tô na frente, na gestão, há 31 anos eu vou fazer agora. Então, meu pai deve ter ficado lá numa faixa de uns 10 e uns poucos anos. Bacana. Mas hoje ele é falecido ou Hoje é não? falecido, já Ah, está falecido já há muitos anos. É uma tristeza nossa dele não estar presente aqui para ver o que a gente conseguiu desenvolver ao longo e desse se tempo, tornar, né? depois, exato. Hoje a gente tem a felicidade de apresentar até no peito essas bandeiras, que são os três estados que a gente tem atuação direta hoje, né? Que é o Pará, o estado do Maranhão e o estado do Piauí. Aqui no Pará, como já citado, a gente está comemorando esses 45 anos e São Luís, 22 anos, a empresa já está lá, e Teresina, 17. Show de bola. Marcos, tu já falaste, né, sobre essa questão dos momentos difíceis. Teve algum momento específico que tu teve, assim, que na vida da para todos que tu fala, não, eu vou desistir disso, desse negócio, vou jogar tudo pro alto. Tiago, a gente como empresa, sem entrar em mérito especificamente determinante como política, essas coisas que normalmente contribuem para a nossa tristeza e decepção em alguns momentos, é a dificuldade que todo empresário passa, né? Carga Empresa tributária. ela tem um gráfico muito irregular, ela tem os seus momentos de pico, gera aquela felicidade, aquele êxtase, e tem aqueles momentos que você percebe que ali está entrando numa decadência, aquele negócio começa a te trazer tantos problemas e complicações que você avalia assim se o quanto vale você continuar lutando. Eu vi uma frase interessante ali dentro da tua empresa, Do Rock bacana, Balboa, né? Do né? Rock Balboa, É, que não importa o o quanto quanto você você bate. bate, o Sim, que o importa é quanto quanto você apanha aguenta e apanhar. continua de pé para continuar lutando. Essa é uma frase que é a minha inspiração, né? Eu sei que o Rock é um filme, mas tem muito a ver com a batalha do empreendedor, né? Exato. Não importa o quanto você bate, mas sim o quanto você aguenta apanhar
Porque todo dia tem que matar um leão e tem que ir para cima, Exatamente. respirar. E é isso que é o bacana, né? Isso que é o forte do empreendedorismo, né? A gente esteve ilustrando a nossa conversa. A gente teve momentos realmente de superações, tanto na etapa do meu pai quanto na nossa etapa de gestão. Tipo, nós tivemos um desafio quando eu lembro muito bem disso, não vou esquecer que eu tinha 16 anos, eu tinha acabado o meu segundo grau. Aí tinha tentado vestibular para medicina, não passei. E iniciei um curso de pré-vestibular, né? Quando foi em janeiro, chegaram algumas autoridades aqui do Exército. Aí foram até a casa do meu pai, que inclusive o escritório era na casa, e perguntaram na possibilidade dele construir 2 palanques lá em Santarém, no 8º BEC, 8º Batalhão de Engenharia e Construção, né? Que o presidente João Batista Figueiredo vinha inaugurar um trecho da Transamazônica, eu acho que era Santarém-Cuiabá. E aquilo foi uma experiência fantástica, que na ocasião um funcionário nosso era um expert nisso, ele iria só. E eu com 16 anos disse, não pai, eu vou com ele. Eu vou com ele, vou acompanho ele lá, tudo. Foi disponibilizado para a gente hospedagem lá dentro do quartel, tudo. E nós passamos uns 15 dias lá. E a missão foi cumprida, os palanques ficaram excepcional, excelentes, entendeu? Então, isso foi tipo assim, uma experiência muito interessante que você assumir determinada responsabilidade, principalmente fora da tua sede, que era fora de Belém, né? Aí depois Esse seria disso, tipo o primeiro cliente, né, eu acho que na época, não, ele para não todos. seria o primeiro cliente, ele foi o primeiro A desafio, assim, a experiência primeira maior, né? experiência maior, a nível, assim, de você assumir a responsabilidade. Depois houve outras, como na Vale do Rio Doce, para fazer galpões lá dentro também. E um dos últimos desafios que nós tivemos aqui também foi executar obras em um grande atacadista que tem aqui no Brasil, de 4.000 e poucos metros quadrados lá em Fortaleza. Caramba. E depois fizemos mais 2.000 e poucos metros em Teresina. E isso levando todo o equipamento, todo o material, toda a nossa produção daqui através de carretas. É assim, é legal. São Desbravar, né? momentos que ficam arquivados de desafio e com sucesso, né? Sim, sim, aí é uma sensação, né? De dever cumprido, quando Dever primeiro cumprido, exato, fazer a exato. satisfação do cliente. Nós tivemos uma experiência também fantástica aqui quando o presidente Fernando Henrique Cardoso veio inaugurar um linhão, terceiro linhão em Vila do Conde. Aí uma empresa de Brasília ligou para a empresa aqui, para nós, e perguntou se nós tínhamos habilidade e competência para desenvolver um trabalho de montar uma estrutura para receber 200 autoridades. E a gente temos. Nós passamos também em torno de uns 15 dias lá, indo todos os dias para Barcarena, ali para a Vila do Conde, montamos a estrutura lá. Na época o governador era o Dr. Almir Gabriel. E a nossa preocupação é que no dia do evento era tudo climatizado, com sol intenso, as aeronaves das autoridades pousando do lado das tendas, as tendas balançavam, tremiam todas. Eu, pelo amor de Deus, isso não vai aguentar. Mas foi um sucesso total. Depois a empresa agradeceu muito por ter encontrado uma empresa em Belém que te desse suporte de fazer esse tipo de evento. Não, porque as pessoas pensam, não tem empresa em Belém para esse tipo de estrutura, para desenvolver isso, para chamar uma empresa de fora, sendo que a parada todas já tem, né? Tinha. Temos. Nós temos hoje, inclusive, com muito orgulho, não só produtos específicos na área de toldos, porque todo mundo, quando fala em toldo, acha que é aquele toldo tradicional de É, porta, de janela, né? Não, nós temos capacidade técnica e profissional de grandes montagens. eu acabo vendo assim, Marcos, até mais. Eu acho que a Paratus é uma empresa que envolve uma engenharia como fosse uma consultoria, porque vocês desenvolvem, né, toda uma estrutura, um projeto personalizado Exatamente. para Exatamente. cada negócio, para cada Para cada situação. necessidade, exato. E aí é algo muito maior do que todos, só. Todos ele é o principal ou um dos principais produtos da empresa, mas acaba sendo um pool aí, um mix de negócio muito maior. Hoje nós entramos também em paralelo com essa área da cobertura em si, como venda, como comercialização, na parte de locação.
Nós vimos uma necessidade do mercado também, que procuravam a gente para atender para momentos, aniversário, confraternizações, essas coisas todas. Aí nós começamos a investir nessa praia e chegávamos a fazer festas para uma empresa grande que tinha em Belém, que ela fazia 2 festas por ano, festas para 5.000 pessoas, e a gente cobria uma grande área lá de 3.000 metros quadrados para suportar essa demanda dessa turma toda. Bacana. E Marcos, entrando nessa parte agora da transição da nova geração, né? 45 anos, cabelos brancos. Como é que Barba branca. como é barba branca? Como é que ficou essa questão quem assumiria a empresa? Como é que tu pensa nisso hoje? Como é que tá isso hoje? Tiago, isso é uma, Com é tá quantos uma. anos hoje, Eu Marcos? tô, 65? eu vou fazer 61 em 61? julho, 61. 61. Parece mais velho, mas não tanto. Então a gente vê assim, sabe, Tiago, meus irmãos todos trabalham nessa mesma atividade. Um Uhum. é gestor lá em São Luís, o outro é gestor em Teresina e o outro também tem uma empresa aqui em Belém. Então, com eles, dificilmente a gente pode contar porque já tem uma direção em cada seu negócio lá, em cada seu propósito lá de seu. Meus filhos, um é médica, o outro está com 13 anos ainda, então ainda tem um tempo para ele desenvolver esse trabalho. E também quer fazer medicina, né? Já quer fugir um pouco. É interessante que tu fizeste o vestibular para medicina, não entrou e a tua filha A minha entrou, filha é né? médica hoje, graças a Deus, e o meu filho está querendo o mesmo rumo. Eita, pá. Mas assim, a gente sabe que, pelo menos eu penso assim, o conhecimento que a gente adquire durante a vida não é para minhoca comer. Então, o que a gente puder e está preparando pessoas para continuar gerindo esse negócio, a gente vai fazer. Inclusive, coisas que muitos falam que não dão, que é o pulo do gato, a gente dá assim. A gente vai dar o pulo do gato, o pulo do rato, o pulo do cachorro, para que realmente o negócio ele se perpetue mais do que ele já é hoje. A gente tem colaboradores hoje lá que, com muito respeito, a gente vai ter que honrá-los até a aposentadoria. Tem colaboradores nossos, a maioria tem 20 anos, 25 anos, tem colaboradores de 30 anos que estão com a gente ali desde o início, ou um pouco depois do início. Então, é uma questão de honra a gente manter esse negócio e mesmo um dia que venha a se afastar, saber que deixou a coisa organizada, deixou bem arrumada, deixou bem gerida. E lógico, se afastar, eu acho que é um termo que não deve ser colocado, mas sair de uma posição para uma outra mais confortável, assim, no sentido de ficar dando todo o suporte é, técnico e dentro do possível e cabível, né, em consultoria que for preciso. Mas tem hoje, né, a pessoa diz que as pessoas que não conhecem para todos, mas tem umas mulheres também que são muito especiais aí, né, que estão até aqui hoje no estúdio, Ellen e Vivi. A Ellen, que é a esposa, sua esposa, né? Então, ela também tá com você, né? Também nessa parte administrativa, né? E tudo. Fez uma. É fundamental, eu ia deixar para falar um pouco dela depois, mas assim, tratando-se disso, hoje a gente eu vejo que quando você tem, assim como você também tem a dona Rosa, que está ali acompanhando a gente também, Sim. mulheres fortes, mulheres que realmente embarcam junto com você na empreitada, dificilmente dá errado. Sim. Vai existir alguns pequenos atritos, principalmente Faz quando parte, né? elas querem fazer algo bonito e a gente diz, não vai gastar dinheiro com isso. Mas se faz necessário sim. Hoje a gente com muito orgulho, eu, você também, com certeza, a gente agradece de ter mulheres assim, como eu tenho a Ellen hoje, você tem a Dona Rosa. Hoje a gente tem também uma moça que está ali com a gente que, se Deus quiser, vai corresponder a todas as expectativas nossas de gerir esse negócio junto com a gente, que é a Viviane. Sim, a Viviane. Como eu te falo, para todos está cheia, acho que as mentes pensantes ali por trás, né? Que é a Viviane, ela, então sempre ali na parte dos bastidores ali. E isso é muito bacana porque acaba sendo
tendo esse equilíbrio, né, dentro da empresa, né? Você tendo um lado mais operacional, de estar sabendo como conduzir Não, com o... certeza, com certeza. Isso para mim hoje, depois que a Ellen entrou na parte da gestão junto comigo, me deu com certeza muita segurança no sentido de que também a gente sabe que em momento ou outro a gente pode se ausentar. Então, há necessidade das nossas esposas elas acompanharem o nosso processo e estarem vivenciando aquilo junto com a gente no dia a dia, para que um momento ou outro, numa ausência, elas consigam dar a continuidade que a gente pretende, que a gente deseja para Desde o a chegada negócio. da Ellen, depois que ela começou, ela também trouxe, né, eu acho que inovações, né, que Muitas, muitas, né, que tu muitas, pode poder citar de processos, de mudanças no desenvolvimento. muitas inovações. Inclusive, uma delas a gente está, eu também não citei ainda, que a gente tem feito muito trabalhos em parcerias com algumas empresas que trabalham com móveis planejados, móveis modulados, na questão da produção da linha metálica. Hoje a gente vê muitos projetos de arquitetos que trabalham ambientes como quartos, cozinhas, home, mesclando a parte de MDF com a parte metálica, que é onde entram os metalões, as estruturas de metalões, de postes de mesa. E isso aí nós começamos esse trabalho, essa ideia, mediante uma mudança que a Ellen trouxe para dentro do nosso escritório, que nós fizemos uma reforma e nós mudamos todos os móveis, aqueles móveis que normalmente a gente comprava pronto, nós produzimos dentro da empresa. E aquilo tornou um showroom para nós e algumas empresas que participaram, que viram aquilo, disseram e comentaram e compraram a ideia e dizer, pô, vocês fazem tão bem, tão qualificado e tão bom como o que a gente busca, tipo do Rio Grande do Sul, de São Paulo. Então a gente não vai buscar mais, a gente vai trabalhar junto com vocês e fazer essa parte metálica com vocês aqui. Uhum. E essas ideias vieram de uma mudança que ela implementou dentro de uma reforma dentro do nosso escritório. Sim, e eu acho que é bem válido, porque acabou, acho que a partir desse momento aí, a para todos tendo uma dimensão muito maior, né, de projetos Com assim, do que, certeza, abriu um outro horizonte, abriu um outro nicho de mercado. sim. E Marcos, entrando nessa parte de missão e valores aí, se fosse para resumir a para todos em uma frase, qual é que seria? Já com relação à missão, eu não sou muito fã de ver aquelas frases criadas e ostentadas em paredes, atrás de Sim, vidros. Tá? Eu vejo com simplicidade que a missão nossa, a única missão nossa, que inclusive é transmitida para nossos colaboradores, existe uma necessidade. Todos têm necessidade. Todos temos necessidade de algo. E nós, da Para Todos, a gente tem a missão de elaborar e desenvolver projetos que, de fato, eles venham resolver as demandas de nossos clientes. Simples. A gente precisa resolver um problema. Então, a gente elabora e executa da melhor forma possível, mantendo a qualidade, mantendo o respeito, mantendo a honestidade. mas tu teria algum valor importante que tu não abre mão, tipo, que você, tipo, isso está dentro do nosso brand, da nossa marca, que isso faz parte da para todos e hoje tu fala para todo até o teu corpo técnico lá, que isso tenha que ser levado para o cliente e para Tiago, toda a empresa. ou duas das palavras que realmente elas são integrantes do nosso sangue, uma delas é a integridade, que pode se resumir com honestidade, com seriedade, com fidelidade Perfeito. e respeito. Porque o respeito é fundamental quando você se compromete a servir alguém. Eu vou servir, mas eu tenho que servir com respeito, dentro do que você espera que eu te sirva. Então tem que ser Então essas duas palavras, elas para nós resumem tudo. são palavras fortes, né, que tem uma representatividade muito grande, né, que o próprio colaborador entenda, né, que ele tem essa, Entendem? entendem que o respeito é importante, como a integridade, a índole, né, das pessoas. Exato. E isso aí eu acho que é transmitido não só através de palavras, é transmitido por
gestos, por comportamento. Eu vejo que muitos pais, eles reclamam às vezes de comportamento de filhos, mas eles às vezes não olham para eles para ver como é que eles se comportam para transmitir ou cobrar do filho algum comportamento diferente. Beleza? Então, dentro da empresa, a gente procura e mantém naturalmente esses comportamentos e mantém esses princípios, e isso incorpora no grupo. O grupo sente, o grupo vibra, o grupo sabe como a gente pensa, como a gente quer que eles pensem também. É isso é muito bacana, pessoal. Eu que participei de uma vez de uma confraternização da Para Todos, fui ver, eu nunca tinha percebido quanto a equipe deles hoje tem um amor, tem um sentimento assim muito bacana pela empresa, né, pelas pessoas. E deu para perceber na Confra totalmente esse acolhimento, né, essa proximidade que vocês têm com a equipe de vocês. E isso é muito bacana, assim, poucas empresas pensam assim ou fazem assim. Quem não sabe também, a Para Todos tem um envolvimento muito bacana no social, né, Marcos? Que é essa questão da doação de sangue, tem eventos que vocês participam aí. Isso é também um ato bem espontâneo, vamos dizer assim, porque quando você fala, nós temos uma ação dentro da empresa que é de doação de sangue. Doação de sangue é um fato inegável, que muitas pessoas criaram ao longo desses anos todos um tabu que doar sangue faz mal, que doar sangue gera muito sangue no corpo, que doar sangue. Conclusão, criou-se esse tabu. Isso é muito ruim, porque, um exemplo pessoal, eu fiz uma cirurgia há 10 anos atrás e precisei de sangue. E naquele momento foram quatro, se não me falha a memória, quatro bolsas de sangue, que inclusive funcionários meus, colegas meus se disponibilizaram e foram lá e fizeram fila para repor aquilo para o estoque do Hemópolis. Então, de lá para cá, a gente fez uma promessa que a gente iria devolver. Eu nunca fui doador, mas eu disse, quando eu sair daqui eu vou doar. Eu preciso doar, preciso devolver essas bolsas que eu recebi. E quando eu fui até o Hemopa, fiz o meu cadastro lá, tudo. Na hora que eu passei pela entrevista com a médica, ela simplesmente virou e disse, você vai doar por quê? Porque você teve algum problema? Eu disse, eu tive uma cirurgia assim, assada, se você nunca vai poder doar sangue. Eu disse, mas por quê? Eu prometi, com minha autorização, não. Você quer doar sangue, procure outros para doar por você. E aí a gente levou essa ideia para dentro da empresa e, poxa, contamos essa experiência, né, que precisava ser paga. E impressionante que o grupo, nós temos hoje, eu acredito que mais de 90% dos nossos colaboradores são doadores espontâneos de sangue. Inclusive, se oferecem espontaneamente. Quando é que a gente vai para a nova campanha, nova etapa? Se disponibilizam, às vezes, num sábado, a empresa pega o carro da empresa, pega o motorista e reúne todo mundo lá e vamos todos juntos ao Hemópolis. Então, isso é muito gratificante. Nós chegamos a um ano aí a, a doar quase 40 bolsas de sangue. Então, Caramba. E todos sabem dessa história, Marcos? Acabam doando por todo mundo não tá eu doando? faço questão de repetir 300 mil vezes lá dentro para os novos clientes. É mesmo. Acaba sendo Porque os que já estão, inclusive a gente faz nesses eventos que você falou de confraternização que a gente faz no final de ano, a gente homenageia cada um dos doadores com uma medalha significativa. Aí na última confraternização nossa teve um colaborador que disse, olha, eu já estou com quase 8 medalhas dessa lá na minha prateleira, lá na minha estante. Ou seja, é muito legal se você perceber que aquilo é feito com vontade, aquela coisa feita com satisfação. De saber que tá compartilhando e está ajudando vidas. sim, cara. E é difícil isso acontecer, Marcos. Eu acho que de várias empresas que eu atendo, que eu conheço também, poucas, eu acho que eu nunca tinha visto ainda uma empresa com o envolvimento de vocês nessa questão do social tão forte como a Para Todos. Aqui e até fora do Pará, pelo que a gente até mesmo atendemos empresas fora. Mas é muito bonito mesmo, sabendo dessa história que você passou, que você viveu, e só você sabe, né, o que você viveu, e você ter que trazer isso para dentro da tua empresa, para as pessoas que trabalham contigo, sobre a importância de doar sangue,
É um ato muito bonito mesmo. Tiago, eu acho assim que empresa, é lógico, a empresa ela tem uma importância gigante dentro de qualquer sociedade. Então ela não pode simplesmente pensar em produzir e vender, produzir e vender, produzir e vender gera lucro, produzir e vender gera lucro. Ela tem um monte de atribuições que estão ligadas a ela, tipo, qual é a minha contribuição onde a minha empresa está estabelecida? Minha empresa está estabelecida hoje numa área que já está lá há quase 25 anos. Qual é a contribuição que a gente dá para o entorno de onde ela está estabelecida? Qual é a relação que a gente tem com os vizinhos próximos? Como é que eles olham para a nossa empresa? Qual é o respeito que a gente trata aquelas pessoas, comunidades vizinhas próximas dali? Entendeu? O que a gente contribui com essas famílias que trabalham lá há tantos anos com a gente, no ambiente onde eles residem, no entorno onde eles residem, com aqueles pequenos comerciantes locais, quando ele recebe o salário da empresa aqui, que ele chega lá, vai na mercearia, vai no mercadinho próximo, compra ali. Ou seja, você está fazendo todo um trabalho, tipo aquele que não aparece, aquele que, de drenagem, Uhum. mas muito gratificante para nós, é muito satisfação mesmo a gente ver que esses projetos, eles, dentro da nossa empresa, eles acontecem. Eu já É, sugeri, inclusive, para alguns amigos que têm empresas também, embarcaram. Tem um que embarcou na ideia, achou show de bola, inclusive começou a praticar. Ele me mandou uma mensagem um tempo atrás, muito feliz, Marco. Hoje nós conseguimos reunir aqui 14 colaboradores, foram para o Hemol para doar sangue, seguindo aí a ideia aí que vocês praticam na empresa de vocês, aí, o ato que vocês fazem. Eu digo, pô, que legal. Imagina se a gente consegue arrastar aí umas 100 empresas pensando dessa forma. Aí o Hemopa não ia todo período de carnaval e feriadão implorar para que as pessoas compareçam lá para doar sangue, né? Voltando. além disso, né, Marcos, tu tem também essa questão lá que eu percebi, que é depois que a Vivi entrou, também mexeu nessa parte muito interna, na parte de RH, trazer, né, é como a gente tem aqui na Talento, a gente tem o Talento Day, que é um dia que a gente chama um profissional de fora, como a nossa empresa é remota, a gente chama alguém para prestar um serviço ou de saúde mental, ou uma pessoa de comunicação, ou uma parte de gestão, visando a equipe, né, o que que a equipe quer saber, o que que a equipe quer ter de conhecimento. E a gente meio que fundou esse espaço, esse momento, para ter esse debate, ter essa capacitação, ter esse encontro. E dentro da tua empresa, eu percebi que tu tens também isso, né? Igual como aqui na Talento. Então, a gente, depois que implantou isso dentro na nossa agência, a Talento, o Talento Day, a equipe gostou muito, e isso foi muito, hoje faz parte da rotina da empresa. E eu percebi que agora tu tens lá dentro da Para Todos também, né? Vai estar a Vivi estava falando, né, que vai ser o talento do Para Todos Day, né? Tiago, tudo que é feito ali, interessantíssimo isso aí. Tipo, quando você fala em investimentos, você fala em máquinas, você fala em equipamentos, você fala em tecnologia inicialmente. Sim. Mas assim, o que a gente busca hoje em tudo? Nenhum desses equipamentos eles vão ser produtivos e operacionais se a gente não tiver uma equipe Pessoas, né? talentosa, uma equipe envolvida, uma equipe qualificada, uma equipe pronta. Porque toda essa somatória, ela só tem um fim, que é o cliente. Verdade. Então, tudo que a gente faz, tudo que a gente investe hoje em equipamentos, em máquinas, em treinamento de pessoal, em qualificação profissional, só tem um fim. É aquele cliente, é aquele que está ali esperando com uma tremenda expectativa de receber um produto da Para Todos. E sem pessoas não dá para fazer nada disso. Sem pessoas qualificadas, sem pessoas envolvidas, sem pessoas treinadas, sem pessoas que amem aquilo que estão fazendo, não vai funcionar. Pode ter o melhor equipamento do mundo, mas não vai funcionar. E é o principal P, né? Dos três P's aí. Processo tu tem como ajustar. O produto tu tem como ajustar. Mas pessoas, Só treinando e qualificando. e é o principal P de todos aí.
Mas, assim, entrando nessa parte de pessoas aí, tu teve ter alguma história marcante de algum colaborador de vocês que impactou aí, né, os valores da empresa? Tu tem alguma história desses 45 anos aí de algum colaborador de vocês? Tiago, é difícil da gente conseguir buscar uma experiência assim com um colaborador específico. A gente tem, sim, uma gratidão muito grande, eu vou dizer assim, por um colaborador que ele já não existe mais aqui, ele não está mais no meio da gente. Foi um que iniciou o processo junto com o meu pai. Era uma pessoa extremamente inteligente e, vamos dizer assim, que quando você aprende sozinho, ele conseguia aprender só olhando. Então, tipo, esse rapaz, ele quando a gente fez essa investida lá em São Luís, ele virou para nós e disse: vocês vão precisar de uma pessoa muito habilitada para iniciar um negócio lá. E eu largo tudo que eu tenho aqui e vou para lá junto com vocês morar lá. E ele largou tudo, largou a família que largou e foi morar com a gente lá para São Luís, desenvolveu um excelente trabalho lá e infelizmente veio a falecer lá. Assim, não sei se responde exatamente a pergunta que você fez, mas Uhum. como um colaborador envolvido, um que tenha, tipo assim, ficado uma significância muito grande, posso citar esse rapaz, senhor Luiz. E tinha quantos anos de empresa? Ele trabalhou com a gente quase 30 anos, ele morreu novo, ele morreu uns 50 e poucos anos. Caramba, 30 anos de empresa, cara. É, tinha. Hoje a Para Todos está com quantos funcionários? Hoje a gente tem em torno de 30 diretos, né? Direto. Direto. Nós já chegamos a ter em torno de 200 quando a gente estava com as 4 empresas, que inclusive nós tivemos uma experiência em Imperatriz do Maranhão também. A empresa lá ficou 1 ano e meio, só que o mercado lá, ou não sei também se pela logística, que a gente tinha uma dificuldade muito grande de estar se deslocando para lá. Imperatriz, quando saía daqui para Imperatriz, tinha que ir lá em Brasília, ou então ir lá em Teresina ou em Fortaleza para poder voltar para Imperatriz. E aquela dificuldade toda, ela foi tirando um pouco da nossa resistência, da nossa força e continuar ali. O resultado não aparecia. E nós preferimos deixar ela por enquanto na geladeira. Aí fechamos lá. Uhum. Então, hoje a empresa aqui, ela está gerando, porque eu vejo assim também, Thiago, hoje a gente tem que ter habilidade, tem que ter capacidade de gestão para trabalhar de fato com um grupo enxuto, um grupo realmente com profissionais qualificados que resolvam, que consigam preencher toda aquela demanda. Nós já tivemos situações de estar trabalhando aqui com 45 pessoas fazendo a mesma coisa que os 30 fazem hoje. Então isso tudo para mim chama habilidade de gestão de É, você. de habilidade de gestão, né? Porque acabou otimizando o tempo aí, né, Exato. E das até porque pessoas. hoje a concorrência ela é bem desleal, né? Então, ou você trabalha com uma empresa que realmente tem um custo bem enxuto, bem certo, bem, ou você vai tender a arrastar resultado negativo o tempo todo. Que não é só a questão de um colaborador, junto com ele vem vários fatores, como encargos sociais e outros. E mudou muito também, né, Marcos? Dos tempos para cá, entrou muito mais impostos para as empresas e acabou criando mais uma bola muito maior de, né, para a empresa manter isso aí. Exatamente. Hoje, por exemplo, Thiago, uma das coisas que realmente a gente fica um pouco entristecido é que a gente tem no mercado alguns concorrentes que, de fato, talvez tenham até sido produzido por nós, sejam ex-funcionários nossos, O próprio qual saíram de casa, aí foram e começaram um trabalho. E conclusão, o que precisa-se dentro de uma empresa séria, de uma empresa como a nossa, eu posso bater no peito e falar mesmo. Nossos colaboradores, todos são extremamente legalizados. Nossos colaboradores passam por treinamentos de qualificação para trabalho em altura. Todos os exames médicos cobrados e devidos são feitos rigorosamente. Então, tudo isso tem um custo. E esse custo, você naturalmente tem que
Você está entregando um produto de ponta, um produto de qualidade. Quem é o cliente, que eu sei que tem muitos, que colocam dentro da sua casa, dentro da sua empresa, dentro do seu negócio qualquer, uma que se diz empresa, uma outra empresa qualquer, que não tem nenhum tipo de segurança, seus funcionários não têm habilitação, seus funcionários não têm registro, e ele, por uma questão de diferença, às vezes, de valores, ele prefere optar por aquilo. E aquilo não sabe o risco que está correndo se um funcionário daquela empresa sofrer algum tipo de dano, ou cair de um andaime, cair de uma escada, ou um acidente qualquer. A Uhum. responsabilidade, na realidade, não é da empresa, que nem existe. É do dono que contratou aquelas pessoas para Sim, trabalharem indevidamente dentro seu estabelecimento. Então, tudo isso a gente procura vender, no bom sentido, de passar para os nossos clientes, olha, a gente trabalha dessa forma, a gente está aqui, as certificações estão todas essas. Tanto que para você entrar em algumas empresas de nível como a Albras, Alunorte, a é isso que eu própria ia te perguntar, né? Petrobras, Uma empresa a de. Sangoban, que são clientes nossos, você não entra. Você passa por um crivo de documentação gigante para você poder ter acesso àquele parque, àquela área de trabalho. Então, isso é para todos, com certeza, garantidamente tem. Tu nunca pensaste eu sei que é um investimento bem alto, mas trabalhar uma questão de ISO, né? ISO 9001, implantar? É, há muitos anos atrás a gente pensou, inclusive teve uma empresa que esteve com a gente lá para fazer essa questão do ISO. Eu não sei qual era o ISO, era o ISO lá atrás. 9001, sei lá qual era o ISO. Mas o que se percebeu? Que era realmente muito burocrático e dispendioso e a gente não ia ter demanda para apresentar, para ostentar aquele ISO, Sim. entendeu? Então, foi descartado naquele momento, aquele tipo de certificação, né? É, Enfim. hoje é uma boa dar uma olhada, né, nisso, né? Depois de um tempo, já passou, e hoje para um nível que a empresa já está, e se ela também vem tá buscando, né, novos canais, novos mercados aí, uma certificação como o ISO, o porte de vocês, né, seria até. É, o que a gente puder agregar com relação à certificação, à qualificação, é show. O que não é show é o não reconhecimento por parte de alguns poucos clientes. E uma das coisas que realmente deixa a gente um pouco entristecido, ou bastante, é o próprio Estado não ter esse tipo de reconhecimento também. Tipo, demonstrar um pouco de insatisfação minha. A gente vai ter um evento gigante agora aqui. Sim, é isso que eu também ia Vamos ter um perguntar. evento gigante, que é o COP30. Porém, o que se vê hoje? Nós temos canteiros de obra de 100 metros. O que se vê hoje? A gente vê uns, vamos dizer assim, uma cidade em obras que você vê produtos e mais produtos que estão plantados dentro dessas obras que nós fabricamos. Mas, pô, por que não fizeram com vocês e nem chamam a gente para cotação? Mandam buscar de fora, não sei de que estado, porém está tudo minado de coberturas e tendas e todos aí que não fazem a mínima chamada para cotação. Eu acho que uma empresa que é genuinamente paraense, é uma empresa que, modéstia à parte, de 10 pessoas que vivem aqui na região, se você perguntar para as 10, 9 vão dizer, eu conheço a Paratos, eu É vi a uma Paratos. marca muito forte aí, muito Eu forte não no estou falando mercado. pouco, eu estou falando em 9, porque eu sei que se eu perguntar para 10, 9 vão dizer que conhece. Então, me deixa um pouco decepcionado é o Estado, não vê isso, como um todo. Não estou dizendo especificamente o Estado atual. O Estado como um todo. Eu vejo assim que, não burlando nenhum tipo de documentação, nenhum tipo de processo, vamos dizer assim, mas se temos uma licitação, se temos uma demanda para um determinado tipo de produto, não importa se é toldo, se é computador, se é lâmpada, qualquer um que tenhamos empresas aqui na região genuinamente paraense que produzem, são as empresas que geram emprego aqui, são empresas que recolhem imposto aqui.
São empresas que geram cidadania aqui, para as pessoas que vivem aqui. Sim. Então, por que eu não vou dar oportunidade melhor para essas empresas? Então, a partir do momento que eu tenho a necessidade, preciso disso, tem empresa que faz aqui, chama essas empresas. Ah, mas eu também preciso da oportunidade para empresas de outros estados, que nós podemos ganhar em termos de preço. Chama a empresa daqui, chama as empresas que você quer chamar e apresente. Olha, nós temos empresa em tal estado que cobrou X. Você consegue chegar nesse valor? A gente dá preferência para você que é daqui. Entendeu? Eu acho que seria uma coisa bem justa, né? E Sim, acertada. com certeza, sem dúvida. Uma obra como o evento como a COP30 aí é um evento grandioso, né? Você está vendo Belém toda aí, um canteiro de obras aí, Exato. e você não ter a chance nem de estar, nem para participar de licitação, justamente para participar de uma obra ou um evento que vai. Não, a gente está diretamente ligado no comercial também, com certeza não. É, Mas esperamos que daqui para mais algum tempo, antes de novembro, de preferência, comecem a aparecer algum tipo porque o de evento demanda nesse vai sentido, ser né? grande, vai ser tanto que o evento maior vai ser dentro do Parque da Cidade, né? E provavelmente deve ter todos para alugar, né? Porque possa acontecer várias temáticas lá, não sei como vai ser, mas provavelmente deve rolar. Mas é importante sim, né? Ter para todos participando aí como empresas Exato. aqui. A gente. A bandeira está levantada, né? A bandeira está Tá ostentada. usando a bandeira no peito, pô. Exatamente. Então, é uma questão de aguardar o reconhecimento. É nesse teu tempo todo aí, o Marcos está falando da marca. Qual é que tu maior diferencial que tu vê da Bora Todos, assim, a nível de que as pessoas reconhecem, né? A empresa, assim, de cara. Tiago, eu tenho um relacionamento muito grande externamente, vamos dizer assim, do meu âmbito como gestor da empresa. Então, o que eu vejo é que a maioria das pessoas, mesmo sem saber que eu sou da Paratoso, elas fazem comentários de uma forma assim muito expressiva e segura, tipo assim, confiabilidade. Eu faço com uma empresa chamada Para Todos, porque essa eu confio. Essa eu sei que vai me entregar o que eu estou comprando. Vai me entregar dentro do prazo que eu estou comprando. Essa eu sei que eu posso depositar o meu dinheiro e vou receber o que eu compro. Então é essa segurança, é essa Presta, qualidade que a gente realmente vê como uma expressão muito forte. porque além do produto, tem o serviço, né? E principalmente o serviço, que é algo intangível, né? Ou tu é bom ou tu não é bom. Tu não adianta tu vender um produto lá e depois vai prestar o serviço, você falhou com o cliente, não entregou no prazo, ou não fez de forma correta. Então, eu digo muito isso, que prestação de serviço é algo que nem todo mundo entende, mas acha que sabe, mas você tem que realmente levar a excelência sempre ali, tá? Fazendo além daquilo para o cliente, né? Nós nós criamos um serviço, Tiago, há uns anos atrás, que porque quando você compra um determinado produto, você vai comprar, vamos, um exemplo, um celular. Você compra o celular, você leva o celular para casa, coisa de 2 dias depois o celular deu um problema. Você vai levar aquele celular para a loja que você comprou, vai dizer, a assistência é ali, leve para lá. Sim, Aí você deposita o seu celular lá, uma coisa que você comprou, com aquela vontade de usar o celular, e o seu celular vai ficar lá por 30 dias fazendo uma análise para te entregar o celular de volta. Então, o que a gente percebeu? Que quando você cria uma expectativa de compra de algo, de algum produto ou serviço, você quer que aquilo te atenda de imediato. Quando você vê o teu produto, chegou, beleza, ótimo. Se deu algum tipo vamos colocar assim, como um BO, pode acontecer, você tem que ter o respeito e a responsabilidade de imediatamente você deslocar uma equipe para lá para resolver aquele tipo de serviço, de problema. E nós criamos, na época, um setor específico, nós selecionamos 2 colaboradores por mês, mandamos fazer um uniforme diferenciado para eles, mandamos fazer
Pegamos um carro da empresa, pintamos esse carro, adesivamos esse carro com uma seta de assistência técnica expressa. Tiago comprou um toldo com a gente e após a instalação do toldo choveu e o isolante, o silicone que estava sendo colocado lá, saiu. A chuva bateu, levou. Tiago ligou, olha, estou com um problema, estou com um pinguinho aqui, um pinguinho ali, tudo, e preciso ser resolvido. Aí eu vou dizer, tá, daqui a uma semana eu passo aí contigo. Ou daqui a um mês a gente passa contigo aí. Vamos programar para 30 dias. Não, a gente tem que ter a obrigação de imediatamente, deixa-se de algum compromisso aqui, para deslocar uma equipe lá e resolver aquele problema de imediato. Porque você já comprou, você já recebeu, você quer ficar satisfeito com aquilo. Então, a gente tem essa obrigação. Muito bacana, isso é importantíssimo. Prestação de serviço tem tudo a ver, né, com esse elo, né, que você tem que ter com a empresa e o cliente está satisfeito, né? Marcos, tu olhando para o futuro agora aí, né, teria alguma coisa que você, no caso, olhando do passado para o futuro, que tu te orgulha muito? Tem, tem sim. O fato da gente estar aqui, sendo convidado para estar conversar com vocês aqui e explicar e apresentar um pouco da nossa história, já é uma coisa que, tipo assim, uma mudança que a gente viu lá atrás, que hoje a gente chegou num patamar bacana, um patamar de reconhecimento, vamos dizer assim, pelo paraense como um todo. Aí vamos dizer lá no Maranhão, lá em Teresina também, que também estão no mesmo segmento, na mesma vibe. E assim, o que se pretende, Thiago, é que se veja realmente um negócio sempre voltado para as mesmas ideologias, com os mesmos princípios. Ó, daqui a 10 anos, como é que eu quero ver a Paratodo? Quero ver a Paratodo com certeza mais no topo que ela possa estar, considerando cada vez mais o seu grupo de colaboradores, considerando cada vez mais, entregando cada vez mais qualidade, satisfação para os clientes e onde estiver vibrando com isso. Sim, teve um cliente nosso que também participou do último podcast, que o proprietário do curso de idiomas Cartilha, o Pietro, e uma coisa que eu falei, ele falou, até fiquei bem impressionado, né? E já tá, o Cartilha tem mais de 25 anos também, empresa quase chegando 30, e ele tem 60 anos. E ele falou que está na fase da vida dele, que ele quer contar a história de 60 segundos a história dele de 60 anos. E tu falou que tu é 61, né? Ele falou, eu tô hoje no momento da minha vida, assim, Thiago, de ter muito mais assim, sem um peso do começo e tal, e eu hoje estou conseguindo ter essa minha relação mais interpessoal, né, dele, né, com o bem-estar, com a saúde mental dele. Ele tem uma visão muito mais assim, fora desse burburinho, dessa relação que a gente tem como empresário, todo dia tá ali na batalha, ir pra luta. Hoje tu pensas assim, hoje dessa forma também, Marcos, mas tu estás, ou ainda tá nessa potência ainda de... Vontade não falta, né? A vontade, o desejo, ele é, vamos dizer assim, geral. Isso aí com qualquer um, qualquer empresário que a gente converse, amigos, eles falam a mesma coisa. Porque você hoje, para gerir um negócio, uma empresa, você faz opções, né? Você faz opções. E dentre dessas opções é você dizer assim, eu vou ter que segurar as emoções, os desgastes, o físico, o consumo que você passa noites e noites acordando de madrugada e dizer como é que eu vou resolver esses BOs hoje? Como é que a gente vai resolver esse problema financeiro também, que é o que mais desgasta? E todos nós sonhamos em chegar a um momento de dizer, poxa, tá naquele momento agora de eu surfar, de eu deixar a onda me levar e ver que a empresa está sendo bem administrada, bem gerida. Entendeu? O Então, Marcos é a cara da marca? Ou não? A marca para todos, ela tá
relacionada mais com a equipe, com as pessoas, ou o Marcos... Eu acho que a marca, ela representa a empresa como um todo. Tu não tem essa percepção de, tipo, eu... Não. Não, até porque se ela estiver associada ao marco, a hora que o marco por acaso sair, ela morre, ela apaga a luz. Sim, Então ela tem que estar realmente associada a todo o processo, ao Marco, a Ellen, aos colaboradores, a Viviane, o produto, os serviços, os clientes principalmente, eles continuem olhando para a marca como a marca que está passando aí no vídeo, e não olhando para a marca como se estivesse olhando para o Marco. às vezes quando tu deve perceber, né, quando você vai fazer uma, fazer um diagnóstico, né, de alguma necessidade de algum, de alguma empresa, o cliente te receba lá, nem sabendo que tu é o próprio proprietário, né, e aí, tipo, não lhe aconteceu alguma situação Eu dessa? passei por uma experiência, eu tenho passado, né, agora por alguma experiência que eu estou tendo contato direto com alguns clientes que eu estou fazendo alguma parte comercial, novamente. Eu tive uma experiência interessante esses dias aí, que uma cliente, ela ligou, uma arquiteta ligou lá para a empresa, e ela tinha solicitado um orçamento, por acaso houve um atraso, né, no atendimento. Eu digo, não, eu vou lá, eu vou já atender ela. Aí, por acaso, foi falado para ela isso, olha, não se preocupe, é que o seu Marco vai lhe atender. Quem é Marco? Não, é o nosso gestor aqui, diretor da empresa, ele vai lhe atender. Depois eu vou esperar aqui uns 15 minutos. Uns 15 minutos eu cheguei lá. Quando eu cheguei, que eu entrei, ela ficou me olhando assim. Ela disse, ai que não fosse o senhor. Eu fiquei olhando para ela assim, não estou entendendo o que foi que houve. Eu fui, quando a moça me falou lá que era o senhor que vinha, eu fui lá no Instagram da empresa e eu vi que era o senhor mesmo que vinha. Que fosse outro, não ia receber aqui, não. Foi mesmo? Eu falei, eu digo, não, senhora, eu atendo também, eu faço parte do quadro da empresa. Não, porque eu vi, porque às vezes dizem que vem, não vem, mandam outro, mas se não fosse o senhor, não ia atender. Ele, pô, pensou se isso virar moda? Legal, né? Eu vou em todos. É, mas eu pensei que tu tinha tua finalidade maior seria esse relacionamento, porque as pessoas possam conhecer a Para Todos pelo Marcos. Ou deve ter, logicamente, clientes maiores, clientes grandes aí, Olha, mas Tiago, tem muitos clientes grandes nossos aí que são atendidos por nossos representantes que não tem eu não tenho, representante, não eu tem não tenho envolvimento, não. envolvimento, não Ah, tenho tá. envolvimento. Aí, realmente, o que a gente quer vender é a confiabilidade na marca, Uhum. na empresa, entendeu? É o que a gente tem trabalhado todos esses anos. Foi para fortalecer essa marca como a empresa, não o Sim, dono da a empresa, pessoa, a é pessoa isso. da empresa. É, eu também penso dessa forma e até vejo que marca ela tem que ter isso mesmo, né? Quando as pessoas focam muito na pessoa que representa a marca, aí parece que a pessoa ela tem toda essa representatividade de ser a marca e criar essa imagem, né, que dá, Eu vejo muito isso com empresa de único cliente. uhum, Aquela empresa que ela atende um ou dois, três clientes fortes, e só aqueles dois, três clientes fortes, então ela cria aquela relação direta com o diretor dessa empresa e ele que faz esse atendimento dessas três grandes contas, vamos dizer assim. Então ali você tem aquele contato direto. Agora, como você tem uma linha de atendimento como a nossa, que ela é tanto PJ como PF, aí dificilmente você vai conseguir aparecer como uma ligação direta com o meu caso, Marco. É a empresa. uhum. Planos para crescimento, Marcos, tem algum já visando os próximos anos aí, né, da expansão da Para Todos? Tem alguma coisa já engatilhada aí? Tiago, eu comentava muitos anos atrás e continuo com esse sonho, sem comentar, é que se a gente puder, daqui a um ano ou 2 anos, fazer nossas reuniões lá dentro da empresa, que a gente faz toda semana, de feedback, de alinhamento de condutas, contar com 100 colaboradores, eu vou achar um show.
Ah, mas vai querer tudo de novo, vai aumentar toda a dor de cabeça de novo? Não importa. Se você aumentou um grupo para 100 é porque o teu negócio disparou, o teu negócio cresceu. Mas isso são coisas que não dependem exclusivamente da vontade do empresário, do empreendedor. Isso depende muito de... Lógico que você não vai por um comportamento momentâneo do país, economicamente, você vai dizer, eu estou junto, vou afundar junto com o país. Você vai ter que brigar eternamente para sair desse quadro. Então, eu acho que qualquer reflexo hoje, economicamente, qualquer desejo de crescimento para empresário, ele automaticamente ele vai depender de algumas ações que o governo venha tomar no sentido de estabilizar esse Nossa nosso economia, né? mercado aí, essa nossa economia. Porque cliente feliz é aquele cliente que está bem financeiramente, que está com disponibilidade de capital para aquisições. Empresa feliz é aquela que vê o cliente com esse potencial e consegue vender, consegue girar. E isso tudo depende, sim, de mercado. É uma roda gigante, né? Então tem que estar gerando obra, gerando inovação, gerando desenvolvimento para justamente Exato. buscando a Aí o que que a necessidade, né? gente sonha, o que que a gente espera é que no próximo, a próxima oportunidade que a gente venha a ter de ser convidado para conversar novamente aqui com vocês da Talento, é você perguntar quantos colaboradores tem lá hoje? 100. Pô, legal, Marco, deu uma alavancada, deu, graças a Deus. Então esse é o sonho, é o desejo. Show de bola. Marcão, então assim, cara, chegando nos nossos finais mentes aí do nosso podcast, 45 anos, cara, 45 anos é... Eu tenho 43, não tinha nem nascido quando a Para Todos começou. O que passa na tua cabeça, assim, de... Deve passar várias coisas, mas daqui a pouco 50 anos de empresa, no Pará, gerando emprego e renda, clientes que vocês atenderam. É um marco, né? É algo muito, muito, muito forte hoje, porque nem toda empresa hoje chega ao que vocês já chegaram, né, no mercado, principalmente no mercado que vocês praticamente desbravaram, né? Que é o mercado de todos. Como é que tu imagina isso? Tu esperava isso, chegar a esse momento hoje, celebrar isso, né? A festa vai ser lá pro final do ano, né? Que já me falaram, né? Estão programando aí, né? E isso para vocês, como é que você sente isso, né? Visando que se tu fosse hoje falar pro teu pai, tivesse aqui do nosso lado aqui, eu hoje posso até estar, o que que tu ia falar para ele? O que que tu ia sentir como filho em falar dessa linda história que vocês construíram, dessa linda marca dessa empresa que tem tanto envolvimento, tanto amor, tanta paixão pelo que vocês fazem ali? O que que vocês teriam de relação, de conversa nesse momento para dizer, poxa, pai, chegamos aqui, 45 anos, na empresa que você idealizou, que você começou lá, né, ainda fundindo lá os materiais, os toldos, como você falou. O que que tu diria para ele? O que que tu falaria para ele? O que que tu colocaria para ele assim, nesse momento, nessa celebração de você de 45 anos? Respira fundo, se quiser chorar, também pode chorar. Qual o nome dele? É fato, Manuel, Manuel, Manuel seu mano. Pedrosa. É fato que a gratidão seria a palavra mais justa, porque assim, ele fez a parte dele no sentido de nos orientar, nos formar. Tanto que eu falei que eu saí, sou piloto de navio, tenho dois irmãos que são engenheiros, entendeu? Então, abdicando da nossa formação técnica optada, nós assumimos um negócio que foi ele que gerou. Tanto aqui, quanto em São Luís, quanto em Teresina. É um negócio que ele gerou. Então, a gente fez toda a nossa existência e subsistência através do negócio que ele gerou. Ele, com certeza, se estivesse presente, ele estaria vibrando aqui com a gente. Depois eu não sabia que eu ia gerar todo esse negócio e ver esse negócio chegar onde chegou. Tinha orgulho? Com certeza, iria ter muito orgulho.
Até porque a gente não só conduziu e está conduzindo o negócio, a gente está respeitando o negócio. Perfeito. A gente está respeitando o negócio porque é um negócio que hoje a gente trata com, sabe, muito carinho, um negócio que eu já ouvi muitos comentários, muitas empresas, empresários chegar e dizer: "Ih, tô doido para encerrar esse negócio aqui, quero sair fora, não aguento mais." A gente não, a gente tem um respeito imenso por esse negócio, tanto que a gente tem trabalhado muito para a gente não desguarnecer nunca essa gestão. A gente sabe que a gente vai ficando cansado, a idade vai levando, vai chegar um momento que você vai ter que se ausentar ou por um momento ou outro, saúde ou qualquer que seja ele. E a gente precisa ter a habilidade mais rápido possível para trabalhar pessoas que pode ir em paz, que já Segure o legado, continua o a negócio. bandeira, né? O negócio continua. Então, resumidamente, Thiago, a gente só tem que, hoje, ter muita gratidão por ele que iniciou o negócio, que deve estar ouvindo, e por um grupo ou uma comunidade que são as pessoas que nos recebem, são as pessoas que confiam no nosso trabalho, que são os nossos clientes. Sem eles, sem a confiança deles, fica difícil. Então, o que a gente quer demonstrar aqui e transmitir aqui é que a empresa ela vai continuar sempre trabalhando e honrando pelos mesmos princípios. Que essa confiança, que essa parceria ela se perpetue. Dos nossos clientes pais, para os nossos clientes filhos, para os nossos clientes netos. Assim como foram os nossos clientes avós desses pais. Show. Ah, sim, eu te agradeço. Só acho que você já resumiu tudo, né? O que você quis passar e te agradecer mais uma vez aqui pelo acontece um pouco dessa história do que a Para Todos representa para o Pará, né? Leva o nome do Pará no nome, essa marca forte, o que ela representa para vocês, né? E para toda a equipe, e para todos os clientes e para todos os parceiros que vocês existem hoje. É muito bom você estar aqui contando essa história pra gente. Lógico, o Gridcast aqui, que é um podcast da Talento, mas vai estar sempre aberto para vocês novamente contar, novamente esse marco que vocês têm hoje, no crescimento que a empresa já se tornou e vai se tornar mais ainda. Fico muito feliz, tá, Marcos, pela tua presença aqui e muito obrigado aqui pela tua participação com a gente. A gente é que agradece, eu, a Ellen, a Viviane, e em nome da empresa como um todo, pode ter certeza que a gente só tem a agradecer. Obrigado pelo convite, pela, tipo assim, oportunidade da gente estar falando de uma forma bem descontraída uma trajetória tão longa como essa de quase 50 anos. Show de bola. É isso aí, pessoal. Então a gente aqui recebeu o Marcos Pedrosa aqui da Para Todos. Sigam aí a Para Todos no Instagram, né? Pode estar no Instagram, no site paratodos.com.br. E a gente fica no próximo Gridcast, a gente fica aguardando vocês para a gente contar mais outras histórias aqui importantes aí dos nossos empresários, nossos casos de sucesso que a gente tem aqui no Pará e fora do Pará também. Grande abraço e até a próxima.